Olá, olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Sempre falo sobre saúde, principalmente pequenas cidades e também algumas dicas, sugestões que podem impactar positivamente na sua vida. Mas nos últimos meses eu tenho falado exclusivamente aqui sobre o vírus do herpes. E aí eu tenho uma grande novidade. Claro que é uma novidade, uma notícia positiva, mas não vamos romantizar em relação a isso. O que nós temos aqui? Essa notícia saiu agora, recentemente, mais ou menos uma semana, 15 dias. Ela é nova porque não foi muito divulgada ainda. Eu recebi essa informação que é uma esperança também de alguns colegas que também estudam o vírus do herpes nos Estados Unidos. Então vamos lá, com a notícia, e não tem, curiosamente, nada a ver com os Estados Unidos, e sim com a China. Muito bem, então pesquisadores chineses, a indústria chinesa de desenvolvimento de vacinas, quer o quê? Quer uma cura efetiva para o vírus do herpes. Então isso é muito importante. Os chineses querem a cura efetiva do vírus do herpes. Por quê? Todas as populações, maior ou menor grau, estão impactadas pelo vírus do herpes. No Brasil, na China, no Japão, na Espanha, na Itália, enfim, vários locais. Os chineses querem uma cura efetiva aí do vírus do herpes. Mas como eles querem fazer isso? Eles estão inicialmente usando uma tecnologia que já existe, uma tecnologia que tem tudo para impactar em outras áreas também, que é a tecnologia CRISPR, ok? A tecnologia CRISPR, que é a edição mais avançadas ali dos compostos, que pode tanto alterar o DNA de um vírus, uma bactéria, de uma célula. Então você pode fazer a alteração genética de maior ou menor tom daquilo que você precisa. É uma boa estratégia, uma estratégia positiva. E, diferentemente do Ocidente, no Oriente, em especial a China, eles têm maior liberdade de pesquisa. É interessante observar o quão rápido eles estão avançando também na área da medicina. Nós temos um brasileiro que está na China, não só ele, mas outros também. É aquele famoso aí que viralizou. Não gosto de nomear pessoas aqui, até porque o meu canal é meu e ninguém está divulgando também, tirando você, meu amigo, minha amiga que segue, então não vamos dar muito ibope, mas ele falou algo muito importante, que a medicina lá evoluiu muito rápido e acessível. Essa é a ideia, criar uma terapia acessível. E lá nos meus vídeos anteriores, dessa playlist que você está seguindo aqui, eu sempre falei o seguinte: olha, hoje, no cenário atual, na medicina ocidental aqui especificamente, dentro do regime capitalista, e aí eu vou incluir o Japão que está lá no Oriente também, certo? Então, nós não vislumbramos a curto e médio prazo uma vacina efetiva para o vírus do herpes simples, tipo 1 e tipo 2, para o vírus do herpes zoster. Nós já temos, obviamente, uma vacina que causa o espaçamento ou até mesmo a diminuição por um longo tempo. Talvez a pessoa até nunca mais desenvolva crises futuras do vírus do herpes, mas é para o vírus do herpes zoster. Vírus do herpes zoster. Então, inclusive, aqui na minha cidade, estou chegando justamente na vigilância sanitária, e aí também faz um papel importante na cidade, a vigilância sanitária, na parte da infectologia, trabalho muito promissor. Agradecemos nesse momento aí ao SUS, porque a vigilância sanitária de muitas cidades aí tem evitado uma série de problemas, poderia ser tudo muito pior. Mas muito bem, voltando aqui ao nosso cenário. Então os chineses querem usar a tecnologia CRISPR para fazer a edição dos compostos que eles querem utilizar na vacina. Pode dar certo? Pode. Vai desmerecer os novos medicamentos, aqueles 6 agora que estão disputando o mercado da pesquisa? Não vai desmerecer eles, até porque nós precisamos tanto da terapia medicamentosa como de uma vacina. Os dois caminhos, na minha humilde visão, eles se complementam. Talvez uma descoberta dentro da área medicamentosa
pode impactar ali até a mudança de direção de uma eventual confecção, criação de uma vacina. Eu, sinceramente, espero isso, que essa tecnologia vá evoluindo. Então, no mercado chinês, nós temos essa boa notícia. Também eles podem acabar criando compostos aí, medicamentos que também façam um papel intenso de um retroviral e está tudo certo. Acho que esse é o melhor momento. Sempre falei isso nos meus vídeos. Reforço aí para você que esse é o melhor momento. Por quê? Porque depois da pandemia nós tivemos um aceleramento, uma aceleração aí das pesquisas médicas. Isso é muito importante. E no meu papel de pesquisador eu quero sempre trazer exatamente isso para você. Essa visão mais coerente, com bom senso, daquilo que se espera em relação aos desenvolvimentos dos novos medicamentos para o vírus do herpes. Aliás, o vírus do herpes, eu falei pouco nos meus vídeos anteriores, que um dos grandes problemas que a gente tem ainda são os exames de detecção. A gente usa muito o teste de IgG, de IgM, para saber se aquele marcador prova efetivamente se o portador teve um contato prévio ou anterior com o vírus do herpes, mas ainda são exames que eventualmente podem, isso é muito importante, dar falsos positivos. Então, por isso que é muito importante você fazer um acompanhamento com um profissional médico. E claro, se você não está contente com o seu profissional médico, que vá buscar uma segunda opinião. Nós temos liberdade para isso, sem nenhum problema. Inclusive dentro do SUS, você encontra especialistas, por exemplo, aqui no meu município. Claro, obviamente que a espera é longa, não é uma espera que se traduz em um atendimento rápido, mas ele existe. Você pode ter um acompanhamento aí de um infectologista na área pública, gratuito, para fazer o seu tratamento de forma correta. Então, temos aí essa novidade legal, positiva, até porque até agora nós não tivemos nenhuma vacina por um único detalhe. Detalhe mais trivial, mais simples de todos. Qual é esse detalhe? É porque é muito complexo você inibir a replicação viral, porque ao mesmo tempo que o vírus do herpes é um vírus muito simples, sua cadeia de construção é muito simples, ele é um vírus que consegue se esconder muito bem dentro do corpo. Então eu sempre falo que o mecanismo que o herpes utiliza para se ocultar dentro do organismo é muito similar ao mecanismo do vírus do HIV, do vírus da AIDS, exatamente. Então, eu sempre tive uma visão de que, a partir da hora em que você tem uma vacina efetiva também contra o vírus do HIV, você vai conseguir também ter uma facilidade, vai ser um facilitador de alguma forma, tentar as pesquisas para ter uma vacina efetiva contra o vírus do herpes. Assim seja, porque, inclusive, tivemos uma contribuição lá nos Estados Unidos de um importante pesquisador, faleceu há pouco tempo, não sei se foi há talvez 2 ou 3 anos, e ele buscou trabalhar intensamente dentro da área da pesquisa médica, ele era médico, pesquisador e tudo mais, mas acabou falecendo, infelizmente, por enfermidades aí adjacentes. Mas ele sofria muito com as crises do vírus do herpes, reportava muito isso, e é o que engajava ele para que ele pudesse atuar de forma mais intensa nesta área. Aliás, a área da pesquisa, antes da pandemia, a pesquisa tanto de uma vacina como de um medicamento, não estava tão ativa quanto agora. Até quando eu escrevi o meu livro, o livro Dominando o Herpes, eu falava exatamente isso. Olha, essa área está um pouco abandonada, tem uma pesquisa, não passa do estágio 1, do estágio 2, não tem o sucesso esperado, se abandona tudo, fecha-se as portas do laboratório, se esquece isso por um tempo, depois alguém vai lá e diz, não, mas tem uma lacuna de mercado, vamos trabalhar nessa área, porque tem milhões e milhões de pessoas que sofrem de alguma forma com o vírus do herpes, que acaba afetando muitas vezes a autoestima, principalmente o herpes labial. E, aliás, a minha esposa está com herpes labial agora e está tudo bem, está cicatrizando. Então é isso.
vai impactar na sua imagem? Não, eu acredito que é muito mais intenso. A pessoa não importa ter uma herpes labial ou não. Às vezes você tem uma herpes do lado do nariz, acontece também. Fico com vergonha de mostrar o nariz. Não precisa ter esse comportamento. Até porque, eu sempre digo, um vírus não define você. Então, muito obrigado por você estar aqui. É uma notícia boa, é uma notícia legal. Aos chineses trabalhando também. A área médica, ela não conhece fronteiras, isso é muito bom. Há o quê? Algumas diferenças de regulamentações, de regulações de cada país. Aqui no Brasil nós temos a Anvisa, lá nos Estados Unidos a FDA, na Europa seu respectivo órgão de controle, cada um com as suas necessidades específicas. Tudo isso, segundo eles, para garantir a segurança dos usuários de medicamentos e vacinas. Tá certo. Posso não concordar com algumas coisas, com alguns excessos, mas é isso. Tem que ter, sim, um órgão para colocar ordem na casa. Quem não lembra aí que no Brasil, há muitos anos, no passado, os remédios não tinham nem data de validade, muito menos os alimentos. Então, agora nós sabemos há muito tempo também que os medicamentos têm data de validade, os alimentos também e muitos outros componentes que nós usamos aqui no nosso dia a dia. Então foi isso. Estamos finalizando aqui o vídeo. Uma caminhada produtiva. Espero que na sua caminhada e no seu momento de lazer, no seu momento de reflexão em sua casa, você pense nisso. Não é para criar uma falsa esperança, que existe sim outras possibilidades. E que bom que o mercado está reagindo em relação a isso. Até porque o vírus do herpes nos acompanha há milhares de anos. As pessoas acham, mas é agora que aumentou o número de pessoas portadoras. Não, já existia desde sempre. O que havia no passado era uma ausência de diagnósticos. Então a gente tinha determinadas doenças, o médico nem sabia o que era. Não tinha conhecimento para fazer esse diagnóstico. É a mesma coisa quando as pessoas falam, está aumentando o número de infartos, está aumentando o número disso, daquilo. Está aumentando os diagnósticos. Os diagnósticos estão cada vez mais precisos. As doenças sempre existiram. Não dá para varrer isso para baixo da parede. É uma grande constatação. E o vírus do herpes aí tem algumas populações que têm maior ou menor prevalência, seja pelo biotipo, seja pelo comportamento. Não podemos esquecer também que o vírus do herpes é uma IST, ninguém fala sobre isso, é um absurdo muitas vezes. Mas o herpes é uma IST, temos que nos precaver também, sempre se proteger durante o ato íntimo, e está tudo certo. Existe a possibilidade de transmissão? Existe. Vai ficar um pouco reduzida, mas existe. Não vou romantizar a situação aqui, até porque eu contraí o vírus do herpes através de contato íntimo, há muitos anos no passado. Eu sei quem me passou. Então quem me passou não teve o quê? Transparência e ética. Se tivesse, poderia ter uma história diferente, mais coesa. Mas enfim, eu digo que nada é por acaso, também se eu não tivesse contraído o vírus do herpes. Aliás, eu sempre digo, eu vivo aquilo que eu digo, o vírus do herpes não me define. E essa busca, essa indagação fez com que eu virasse um pesquisador ferrenho, combativo em relação ao vírus do herpes. Então, mais uma vez, obrigado por você estar aqui, siga o meu canal, compre o meu livro, você ajuda o meu trabalho, você permite que eu continue fazendo pesquisas na área e talvez aí futuramente escreva outro livro que seja tão relevante quanto o meu livro Dominando o Herpes aí para você, para sua família, para seus amigos. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.